Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Wflow para os nossos amigos, clientes. Aproveitando aqui para lembrar o pessoal que quem quiser já pode clicar no aviãozinho do lado do quadradinho de interrogação e enviar essa live agora para os amigos, familiares, que a gente vai trazer a Ana Laura Magalhães, que é sócia da XP, e para trazer um pouquinho de atualização de mercado, de relacionamento. Então, quando ela vai entrando aqui, deixa eu ver. Ok. Deixa eu apertar aqui. Pessoal, lembrando, enquanto a Ana Laura vai entrando, Ana, tá escutando? Oi, tô te escutando super bem. Você consegue me ouvir também? Tô escutando bem. O Instagram não estava deixando a gente trabalhar nem em home office. Você viu que incrível? As lives todas travaram, já ficou um caos aqui. Tava no meio de uma outra live super interessante com um analista político explicando os pacotes do governo e as formas do pequeno e médio empreendedor acessá-los, né, esses pacotes, mas travou tudo, deu Na tudo semana errado. passada a Agora, gente. semana que vem, a gente vai de novo. Semana passada a gente teve uma também que a gente estava fazendo. Só estava dando uma introdução pro pessoal que o objetivo da gente fazer essas lives, principalmente com os sócios da XP, a gente fez na semana retrasada com o Ferreira, é justamente Boa. trazer para o pessoal uma informação de qualidade, nesse momento que a gente está. A gente tem Ferreira é tanta. incrível, deve ter sido ótima essa Foi live. muito legal. Inclusive, depois eu até te mando, tá? A gente gravou e colocou no nosso YouTube da Wflow Ah, eu vou para querer, ele é meu chefe, pro, eu acho ele ótimo. pro pessoal Não aí. por A causa disso, gente. mas porque ele é muito bom mesmo. Ele consegue caminhar entre o técnico e o fácil e passar a informação técnica de maneira fácil. Então, ele é muito bom Didática, mesmo. didática. A gente Muito gostou bom. bastante. Foi uma transmissão bem produtiva. Os clientes ficaram bem satisfeitos. E justamente é esse ponto que a gente estava falando, né? Agora é o momento da gente estar próximo dos clientes, trazer informação do que está acontecendo e a sugestão de trazer você justamente foi por essa questão de estar com um relacionamento mais próximo, né, dos fundos de investimento, ter o canal, e eu vou explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Bom, pessoal, hoje a gente resolveu convidar a Ana Laura Magalhães, ela é a criadora do canal Explica Ana, sócia da XP e destaque na Forbes Under 30 de 2020 agora, né? E para a gente começar esse bate-papo, a gente separou algumas perguntinhas aqui, principalmente que os nossos clientes costumam fazer para a gente nesse dia a dia, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem ainda não te conhece, seguir @explicaana no Instagram, que tem bastante informação de qualidade para vocês, pessoal. Deixa com você, Ana. Bom, obrigada. Na verdade, o Explicana surgiu depois que eu já era banker, então acho que a gente tem até uma similaridade passada aqui em conjunto. E eu percebi uma diferença não, desculpa, eu percebi uma dificuldade muito grande de comunicação entre o que eu gostaria que o meu cliente entendesse e o que na verdade ele entendia. Então, eu percebia que era mais culturalizado o fato de que o cliente sempre achou que precisava de um banker para tomar as decisões para ele e não entendia, na verdade, que o banker era um parceiro dele. O assessor de investimentos é uma pessoa que vai ajudá-lo a maximizar o patrimônio dele sem tomar as decisões por ele, mas, de fato, dando as informações necessárias para que ele tome a decisão para a preservação de patrimônio que ele tivesse. E era um diálogo complicado. Então, eu percebi que, enquanto eu tentava explicar uma carteira long bias para um cliente, eu falei, gente, como é que eu vou ficar usando sua palavra técnica? Como é que eu vou ficar explicando só esse portfólio desse jeito? Eu acho que falta educação financeira na ponta, que é uma coisa que a gente não aprende mesmo. Não vai Sim. falar, mas eu aprendi na faculdade. Não é toda faculdade que ensina, e não é escola nenhuma que ensina, e não é também cultural, não é hábito do brasileiro aprender sobre educação financeira. Além disso, eu percebia também que era importante você manter um diálogo de forma mais facilitada. Então, o Explicana nasceu como uma forma de tradução do mercado financeiro, como um facilitador do entendimento do que é o universo que a gente vive e o universo em que a gente trabalha. E a minha ideia era simplesmente traduzir todo o economiquez para português
e fazer com que todo mundo entendesse que aquilo podia sim fazer parte da vida dele daqui para frente. Não era tão difícil, não era um bicho de 7 cabeças, era só a forma como aquilo era apresentado para as pessoas, né? E para minha surpresa também, o Explicana deu super certo. Hoje uma página que chega a 3 milhões de visualizações por semana, quando tá ruim. É, bastante. Quando não é no pico. Então, realmente é muita coisa. E traz também um pouco desse senso de responsabilidade no conteúdo que é passado para frente, né? Eu falo que quando a gente é assessor de investimentos, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a assessorar, que é muito tênue em relação a induzir a um produto. E também no Explicana acaba sendo muito parecido numa escala gigantesca, né? A gente fala muito disso com os nossos clientes, principalmente quando a gente entra que trazer a educação, a gente empodera justamente para tomada de decisão que faça sentido para o cliente. Então, investe em qualquer coisa. Não é bem assim que funciona. A gente tem que, na medida do possível, sempre conhecer a fundo as informações de risco, onde a gente está investindo, de maneira que a gente está investindo, que funciona bem. Só para avisar o pessoal, para quem quiser, aí embaixo tem 2 quadradinhos com uma interrogação. A gente pode abrir uma caixinha de pergunta e se vocês quiserem dá para fazer por aí também, tá bom? Ana, vamos lá. A gente falou um pouquinho você falou um pouquinho do seu trabalho. A gente sabe que na ponta ali você tem bastante informação, principalmente com os gestores, com os fundos de investimento. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô, voltou. Tá. Tá. A gente sabe que você tem bastante contato com os gestores, com os fundos de investimento, sempre tentando trazer dessa maneira um pouco mais didática realmente para o pessoal. Conta pra gente nesse momento de crise agora, como é que tem sido o dia a dia, as dificuldades que você está vendo, principalmente nesse meio de campo que a gente, tanto o cliente como o assessor de investimentos, ainda não tem tanta familiaridade. Como é que está esse dia a dia nesse momento de crise? Olha, eu acho que essa crise ela tem uma similaridade entre os dois lados, né? Porque eu acho que é uma crise financeira de 2008, por exemplo. Quem estava no setor financeiro entendia mais sobre o que estava sendo passado do que o investidor final na ponta, né? No dia a dia. Não estava tão recluso, não precisou ficar dentro de casa, não precisou fechar o próprio comércio, não precisou demitir ninguém. Então essa crise agora, ela traz uma dificuldade parecida nos dois lados. Você tem aquele pequeno, médio ou grande empreendedor que precisa fechar o seu negócio ou reduzir muito o seu nível de produção, e você também tem na outra ponta o cara do mercado financeiro que está entendendo quais são as consequências financeiras além das consequências produtivas do outro lado, né? Então, quando a gente olha para grandes carteiras de fundos de investimentos e gestores que tendiam a olhar basicamente para fundamentos de empresas, estou falando inicialmente de fundos de ações, de maneira tá? geral. Você vê que, na verdade, muitos podem ter trocado um pouco o posicionamento de carteira. Afinal de contas, o fundamento das empresas acaba sendo minimamente alterado quando se entende que essa crise que a gente está vivendo agora traz uma necessidade de reinvenção, e algumas empresas podem estar ficando um pouquinho mais para trás, ou outros gestores têm um pensamento diferente, que é: esse momento de reinvenção, ele faz com que a empresa que eu goste hoje ainda sobreviva daqui a 3, 5 anos, pelo menos. Então, você tem algumas estratégias diferentes sendo colocadas em prática. Eu gosto muito de uma estratégia que não é muito conhecida, é um fundo um pouco mais low profile, mas muito estratégico, que é um pessoal da RPS. A RPS tem alguns fundos e eles levam em consideração muito mais uma análise macroeconômica para depois chegar numa análise pontual da empresa do que ao contrário, que é geralmente o que acontece com as maiorias dos fundos. Então é interessante ver um pouco disso também, né? Formas estratégicas de posicionamento agora. O questionamento que eu vejo para pessoa física, para quem tem interesse em se posicionar agora, em quem gostaria de começar uma carteira de investimentos, a única coisa que se modifica é em questão a percepção de risco de um portfólio de investimentos. Vou explicar melhor. Eu costumo dizer que quando você quer comprar uma ação de uma empresa, você precisa se perguntar se você seria dono dessa empresa inteira. Porque você está comprando um pedaço de uma empresa que você precisa entender minimamente o que ela faz. Porque o brasileiro, às vezes, tem maneira de falar assim: vou investir na bolsa, vou comprar Vale e Petrobras. Ponto. Não, porque Vale não vai falir, Petrobras não vai falir. Imagina, não vai quebrar.
mas não entende o fundamento por trás de ter esse posicionamento na carteira, né? Não entende nem de minério de ferro, nem de produção de aço, nem de petróleo, não sabe quanto custa um barril de petróleo, não tem noção desse imbróglio que está acontecendo entre a Rússia e a Arábia Saudita agora, que trouxe o preço do barril de petróleo do menor preço desde a primeira guerra do petróleo, lá na Guerra do Golfo, lá atrás. Então, é uma coisa muito estratégica para a gente se posicionar, né? Então, além do fato de você já se perguntar se você gostaria mesmo de ser sócio desse negócio, entender se você acredita que essa empresa vai se recuperar no médio e longo prazo, baseado nessa crise que a gente está vendo agora, onde tem um choque simultâneo de oferta e de demanda, que é muito difícil a gente ver isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem choque nas duas frentes, né? Você acaba tendo ali duas coisas complicadas. A gente fala muito agora, principalmente com esse relacionamento próximo que a gente está tentando trazer para os clientes. A maioria dos gestores, a gente está vendo bastante atualização de maneira realmente online, através de live, Zoom e tudo mais. E para o pessoal, assim, de maneira geral, eu vou usar até uma frase que você colocou nas suas redes sociais. Vocês sabiam que desde esse início da pandemia nós tivemos um avanço tecnológico de 5 anos em apenas 15 dias? Ana, conta pra gente como é que foi esse bate-papo com as empresas Reserva, C&A, Microsoft e a Vetex na semana passada. Exatamente, a gente teve essa discussão, foi com o CEO e fundador da Reserva, que é uma marca de roupa, o CEO da C&A, que é uma marca que inclusive tem 90% de todo o seu faturamento baseado em lojas físicas, olha só que problema. O CEO da Vetex, que é uma plataforma digital, o próprio Furlanet, que é o diretor institucional. Tinha outra pessoa, não tinha? Que agora eu tinha da Microsoft. Mano, mandou bem pra tinha um cara da Microsoft que também estava lá em Londres, que eu esqueci o nome dele agora. Mas a ideia era realmente discutir um pouco dessa evolução que foi impositiva nas empresas, né? Não é que é simplesmente assim, eu acho que eu preciso melhorar a tecnologia do meu atendimento. Eu acho que eu preciso melhorar a tecnologia no meu negócio. E ficar imaginando quando você vai fazer isso. E de repente se vê inserido numa realidade de forma impositiva de que é necessário fazer algumas alterações super necessárias na evolução do seu próprio negócio. Então essa live, para quem não assistiu e quiser entender um pouquinho do que foi discutido, é só procurar no YouTube da XP Investimentos. Ela está lá, totalmente disponível. O Rony falou uma coisa super interessante, que é entender a diferença entre digitalização e virtualização de processo. Uma coisa é eu ser digital, mas continuar sendo humano, que é a evolução das empresas no longo prazo, continuar com atendimento humano, mas de forma digital, e não virtualizar o meu atendimento, tornando ele robótico, mas só mais acessível e mais rápido, né? Mais prático, mais eficiente no modo digital, sem perder essa essência de toda a humanidade envolvida no processo. E isso foi muito interessante, tem muita dica para pequeno e médio empreendedor nessa live também. A gente trouxe alguns cases, então teve, por exemplo, um cara que é dono de ótica e precisa ter um atendimento físico, como que ele pode se reinventar. Tem também o atendimento do salão de beleza, daquela mulher que precisa da cliente fisicamente perto dela, como que ela pode se reinventar. Então são dicas super estratégicas para quem não assistiu. Está disponível gratuitamente, é uma baita aula gratuita online no YouTube da XP. Indo nessa linha das lives também, até no final de semana que vocês tiveram uma com o Eduardo Lira, também estava o Furlanet, o Benchimol, a Luísa Trajano. Como é que foi o reflexo disso também por conta da crise? Foi muito bom você perguntar isso. O Edu Lira, para quem não conhece a história dele, ele nasceu na favela e hoje ele tem uma ONG que se chama Gerando Falcões, né? E ele falou, gente, vocês estão vivendo uma crise? A minha vida é uma crise. Eu nasci num lugar que era um barraco, vivia assim, né, desse jeito. Eu tive que aprender a me virar em circunstâncias diversas para conseguir chegar onde eu estou hoje. Então essa crise para mim ela é mais uma crise dentro da minha vida que sempre foi uma grande crise. E a gente vê a Luísa Trajano também com uma perspectiva de mundo super interessante de uma mulher que trabalhou a vida inteira para chegar onde ela está, né? Ela até costuma brincar, que escuta muita gente falar assim, mas para a Luísa Trajano é fácil. Ela fala, é fácil por quê, né? Assim, 50 anos trabalhando, colocando loja de pé, grávida de 9 meses, fechando o balcão 10 horas da noite, dá luz no dia seguinte, meio-dia aparece com o filho no colo. Então, assim, não é fácil, né? Não é assim simplesmente o que a gente acha que as pessoas passam sem ver no detalhe o que está sendo feito. Mas essa live especificamente trouxe grandes ensinamentos mais humanitários, né?
Então, o próprio Edu Lyra falou da importância de se construir mais pontes, da importância de se questionar pessoalmente sobre o que a gente está vivendo agora, da importância de criar o hábito de doar e, principalmente, de entender que um problema meu também é um problema seu e do mundo inteiro. Então, uma coisa que acontece na China, ela não é mais só um problema na China, ela é um problema global. Um problema na favela tem que ser um problema global também. Então, fazer com que as pessoas entendam que hoje, com esse coronavírus e com esse cenário de pandemia, a gente realmente precisa aprender a se reposicionar e reequilibrar toda a vida que a gente levava. Como diz também o Edu Lyra, a vida que a gente levava não era normal, a gente estava acostumado a achar que aquilo era normal, mas esse processo agora está vindo para nos estimular a reestruturar o nosso próprio ponto de vista. Ana, até para você saber, contar também para algumas pessoas que ainda não sabem, a gente conheceu o Edu Lyra faz algum tempo já, e hoje dentro do nosso escritório, dentro da WFlow, a gente faz uma reversão de um percentual da nossa receita para projetos do Gerando Falcões. E, inclusive, a gente, entre aspas, adotou um membro do Gerando Falcões, que é o nosso funcionário, o Vitor, que trabalha com a gente já faz algum tempo. E tem sido um trabalho muito legal, uma pessoa muito jovem, Amei. muito esperta, bem avançada ali na parte de tecnologia, entrosamento com as redes sociais e plataformas de maneira geral. É uma pessoa que veio nos ajudar no operacional e que a gente não vê a hora de colocar mais um ali, porque realmente foi uma safra bacana do Gerando Falcões. E a gente acabou fazendo esse apoio, né, para o Gerando Falcões há algum tempo já. A gente já tem um trabalho com eles de bastante tempo. Isso é bem legal, até para o pessoal saber. Ô, Ana, a gente sabe aí uma coisa bem agora que a gente vai precisar do seu lado feminino para nos ajudar a responder, tá? A gente sabe que, inevitável aqui, ainda bem que eu tô puxando a live, não tô deixando ninguém falar, a gente sabe que as mulheres são infinitamente mais eficientes que os homens em vários aspectos, né? Na parte de assessoria de investimentos, acho que a gente nem se fala. E a gente tem na questão de investimentos, um livro que se chama Warren Buffett Investe como uma Garota. E por que você também deveria? E aí eu fui buscar, até com relação ao tema, um estudo do livro com relação a investimentos, e vem falando que esse estudo mostrou que as mulheres elas não são tão suscetíveis à pressão de grupo e comportamento de manada como os homens, o que resulta num estilo de investimento mais paciente e controlado, centrado ali mesmo. Acho que nessa crise, todo mundo deveria ter esse tipo de comportamento, principalmente para aqueles que investem em renda variável. Você que tem mais proximidade com o público e deve receber milhares aí de perguntas nas redes sociais, como é que você está enxergando esse comportamento? Tá meio a meio ou você está realmente, não, faz sentido, acho que os homens estão mais desesperados ou as mulheres estão menos? Como é que você vem sentindo isso? Sabe que tem um estudo interessante que mostra que dos CPFs registrados na B3, o público feminino não chega a ser 30%, né? Uhum. Então, mas desses 30% de CPFs registrados, a tendência de rentabilidade tende a ser maior pelo fato das mulheres serem mais cautelosas. É verdade. Também, então, também. Não é da minha cabeça que eu tô tirando esse dado. Não, eu tô pensando também, porque das minhas clientes, as mulheres, eu tô olhando, são as que têm realmente esse tipo de comportamento, esse tipo de reflexo, e que no fim do dia acaba trazendo uma rentabilidade mais atrativa. Não, e aí, quando você fala assim, nossa, quem tá em desespero? Com certeza os homens estão em mais desespero. Porque as mulheres são mais cautelosas e os homens realmente se arriscam mais, né? Colocam aquele capital um pouco mais em risco, etc. Até ontem eu fiz uma live com o Giba, que é um trader, enfim, excelente. Ele falou assim, eu já cometi erro na minha vida de gastar de colocar na bolsa um dinheiro que eu não podia. Só que você também precisa ter noção do que está sendo envolvido e ter certeza de que aquela parcela de que você está colocando para ser agressivo, para tentar buscar um retorno rápido, no curto prazo, precisa ser um saldo que não vai fazer diferença na sua vida se der errado, né? E na maioria dos casos as mulheres são mais cautelosas nesse ponto, sim. A gente vem percebendo isso muito, a gente fala, nosso dia a dia,
Claro que o nosso objetivo sempre é estar próximo, adiantar algum tipo de reflexo que pode acontecer no mercado, mas no desespero que acontece alguma coisa, eu escutei nisso, eu vi no WhatsApp aquilo, na maioria das vezes são os homens que têm esse tipo de comportamento mais desesperado, né? Acho que você também deve sentir bastante nisso. Ana, acho que até para a gente falar um pouquinho dessa questão da crise, e principalmente do seu acompanhamento nas últimas lives, tanto com o Ferreira, com o pessoal da XP Private também, como é que você, do ponto de vista ali mais financeiro, como é que vocês estão enxergando, principalmente com pós-live do Paulo Guedes de sábado, os pontos positivos que a gente, se assim pode se dizer, né, com perspectivas para os próximos 3 meses, até como reflexo da campanha do Paulo Guedes? É uma bela pergunta, né? Você assistiu a live do Howard Marks? O Howard Marks, que não assisti, foi na segunda, né? Foi na segunda-feira à noite, vocês podem procurar no YouTube também. Foi na mesma hora da nossa live. Inglês. E eu tava numa outra live também, eu assisti depois. Mas fizeram essa pergunta para ele, né? O que você acha que... Como é que a gente vai se recuperar quando tudo isso acabar? Ele falou, essa pergunta eu não vou te responder, nem ninguém vai te responder, porque não tem nem jeito de alguém tentar prever tudo isso, até porque quando a gente entra num problema onde a crise de saúde, ela é a priori, e a consequência econômica, a consequência, né, ela vem a posteriori, é mais difícil você também calcular quais são as consequências dentro da economia real, porque a gente ainda não sabe quanto tempo de lockdown, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda precisa ficar dentro desse processo de reestruturação, reinvenção, paga folha de pagamento, o que não pode, as medidas do governo que são sempre muito mencionadas, mas nenhuma delas de fato colocadas em prática a ponto dos pequenos e médios empreendedores entenderem onde tem que ir, o que tem que fazer. Você mesmo falou que o Furla diz que, bom, para quem não levanta a mão, ninguém sabe direito onde vai, quem que busca, com quem conversa, nem sabe se pode sair de casa para ir no banco, buscar uma ajuda. Então, tá realmente muito mais complicado nesse ponto, né? Eu acho que a gente sempre usa um exemplo que é muito verídico do ponto de não adianta você fazer o seguro do carro depois que você já bateu. Então, quem estava bem assessorado ou quem tomou decisões mais protecionistas da carteira não está sofrendo tanto agora. Quem é se deixado levar pelo otimismo e se posicionou de forma muito enviesada em um portfólio muito alavancado e se colocou exposto a uma volatilidade exacerbada, está um pouco mais assustado agora. E no próprio livro do Howard Marks, que é um livro de cabeceira para os investidores, tem um capítulo que ele fala: quando o mercado está muito otimista e todo mundo posicionado nas mesmas coisas, comece a se posicionar de forma mais segura e saia dessa estatística. E olha só que curioso. Ele escreveu isso muito antes do coronavírus, né? Com e a gente está vendo certeza. esse processo agora de que, bom, quem já estava posicionado em dólar, quem já estava posicionado em ouro, quem já tinha fundo multimercado, ao invés de só fundo de ações, fundos multimercados que no ano passado, em 2019, ficou super de lado. A galera não queria investir de jeito nenhum fundo multimercado. Falando, por que eu vou colocar meu dinheiro aí se o fundo de ações está bombando? Então, essa diversificação de portfólio, ela nunca foi balela. E agora mais do que nunca. E acho também que esse episódio que a gente está vivendo agora, desse filme, né, desse seriado incrível de 2020, traz um pouco desse aprendizado também. Para o investidor entender o que é, de verdade, estar exposto a ativos voláteis. Que a volatilidade, ela também vem para baixo. Né? É bom quando ela só vai para cima. Mas a volatilidade também vem para baixo e a gente tem que se preparar para ela também. A gente fala muito dessa que você comentou, da questão de diversificação. Eu acho que você que também tem bastante contato com os fundos de investimento, principalmente, a gente, na maioria das vezes, a gente escuta, principalmente dos clientes e as pessoas que têm mais familiaridade com o mercado, poxa, estou investindo nesse fundo já faz 6 meses, faz 12 meses, ele não está rendendo nada. A gente eu particularmente tive uma experiência com alguns clientes que no momento que a gente posicionou a carteira em 2017 para 2018, a gente fez uma exposição, um exemplo hipotético, num fundo Adam. E o Adam, em 2019, apanhou assim, de todo quanto é lado, tudo quanto é lado. A gente fala assim, poxa, é uma gestora já de bastante nome, bastante patrimônio assessorado, poxa, o que está acontecendo?
é a estratégia que foi adotada para diversificar a carteira. A gente pega nesse começo de ano agora, o Adam deu super bem, o Gávea também teve uma você posição... Você é a pessoa mais pessimista que o Arminio Fraga, gente. Você conversa com ele, você quer sair chorando. Você fala assim, gente, esse homem acha que o Brasil não vai dar certo. Veja bem, no momento em que está todo mundo rodando negativo, ele que se posicionou de forma mais protecionista, tá aí, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto estava todo mundo rodando positivo, ele estava lá, andando de lado, rendendo 4% no ano, 5% no ano, rendendo negativo, e a galera lá, ganhando 18%, 20%, Exato. E ações bombando. Então, realmente, não é que você tem que ter um ou outro, é ter um e outro, né? Esse exemplo do Adam é muito bom, porque eu tenho na família um case de um tio meu que falava assim, eu não aguento mais esse fundo. O que é isso, esse fundo, Ana Laura? E aí ficou me falando, vou resgatar. Falei, tio, faz o seguinte, você quer resgatar? Resgata. Vai demorar 60 dias para cair essa cota na sua carteira. Não tem problema, mas lembre-se que esse é o seu único fundo que é diversificado do seu portfólio. Montamos uma super carteira para ele de fundo imobiliário, ele ficou de resgatar o fundo do Adam. Resultado. Um belo dia ele me liga e falou assim, Ana, acho que meu aplicativo da XP não tá funcionando. Tudo caiu, menos nada. Aí eu falei, pois é, né? Você não resgatou? Ele falou, não, eu esqueci de resgatar. Ainda bem, ótimo. Então, bem. Agora que você não tira, porque é o único fundo que segurou o seu portfólio, tem cota de fundo imobiliário descontada em 40%, e ele virava para mim e falava assim, mas você me falou que shopping tinha mudado essa estratégia, que não sei o que, eu falei, ó, não tinha como prever coronavírus, a ideia é que a sua carteira, no geral, está balanceada. Se você tivesse 100% exposto em uma única estratégia, em só um desses indexadores, realmente você ia estar muito mais machucado, mas agora é uma questão de equilíbrio. Eu falo assim, fazia muito tempo que eu não abri minha carteira, eu abri ontem, e ela tá 17% negativa, mas estava 32%, então assim, eu falei, ó, tá vendo? Ainda bem que eu não olhei esses dias, agora deixa eu recuperar, tá uma pernadona assim já pra cima no meu gráfico. Então, a gente fala, mesma coisa, abri, olhei e falei, nossa, é que claro, acho que é importante a gente ressaltar pro pessoal, principalmente para quem ainda não tem tanta familiaridade, que o perfil de investidor ele vem acima de tudo, a gente tem que conhecer realmente a fundo o grau de exposição e o quanto aquilo pode machucar ou não o estômago de cada investidor, né? A gente fala bem aquilo que você comentou, eu tenho uma exposição a risco, eu tolero um risco, volatilidade para cima, mas se a gente for pegar 2017, 2018, 2019, você vai ter pouquíssimos casos ali, tirando crise dos caminhoneiros e Joesley Day, de bastante volatilidade negativa que nem a gente teve agora. No geral, para quem continuou bastante tempo, foi bolsa para cima, volatilidade positiva, a gente costuma brincar. Então, realmente, essa diversificação, e o mais importante, eu acho que nesse ponto, é a gente olhar do jeito do seu tio, e se todos os investimentos estiverem subindo, poxa, talvez estejam muito correlacionados. Está na hora de pensar ali e trocar, fazer exposições com hedge, com dólar, com ouro, enfim, com várias outras possibilidades que a gente tem no mercado. Ana, agora a gente queria também fazer até voltando nesse ponto do Paulo Guedes que a gente vai abordar, mas usar um pouquinho também do seu conhecimento aí de relações internacionais e toda essa questão de política. A gente fala muito que os governos eles têm se movimentado muito mais rapidamente do que aconteceu em 2008. Né? A gente vê os bancos centrais aí agindo de maneira, conjunta com o movimento, por exemplo, de corte de juros. Praticamente os grandes bancos centrais ali dos países fazendo esse movimento em sincronia. Como é que você enxerga hoje o vínculo do Brasil com essas outras economias e falar realmente dessa perspectiva do que você talvez tenha sentido do Paulo Guedes para retomar o cenário positivo antes de outros países? Então, assim, até para ajudar um pouquinho na constituição talvez da pergunta, da resposta, a gente também correlacionar, talvez de uma forma bem genérica, a diferença na constituição do PIB Brasil com outros países, que também pode ser relevante, como a gente teve nessa semana uma revisão, né, do pessoal, principalmente da XP, de crescimento do PIB, que estava de mais 1,8%, foi para menos 2% praticamente. Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é da Zena, que ela fala, diminuir taxa de juros não abre escola, não abre hotel, não faz as pessoas voltarem a viajar, mas traz grandes estímulos econômicos, de fato.
E eu acho que a gente pode conectar isso com a fala do Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central do Brasil, que trouxe uma percepção de otimismo muito grande em relação à liquidez e crédito para o Brasil dentro desse cenário. Então, eu acho que, assim, na posição do Paulo Guedes, como ministro da Economia e dentro das mudanças fiscais que ele precisa colocar em prática, eu acredito que depois de tudo que a gente passou para conseguir fazer uma reforma da Previdência, para que de fato a gente tivesse menos gastos e tivesse pelo menos uma possibilidade de superávit fiscal no nosso balanço no médio e longo prazo, para que a gente começasse a alavancar, e agora a gente realmente precisa direcionar mais gastos para conter as consequências econômicas dessa pandemia, a gente precisa do Banco Central coordenado. A gente não poderia trabalhar unicamente uma política fiscal isoladamente. A gente precisa de uma política fiscal combinada com uma política monetária para que as coisas realmente funcionem, né? Pelo menos dentro desse modelo macroeconômico que a gente leva em consideração hoje, na maioria dos países também. Então, quando a gente vê que todos os países desvalorizam as suas próprias moedas para que a gente consiga aumentar a liquidez e crédito em todos eles em paralelo, acaba sendo uma estratégia interessante. Lembrando que isso favorece liquidez e crédito, mas não necessariamente impacta imediatamente a economia real, que eu acho que também são passos para o próximo capítulo para a gente ficar prestando atenção. Nesse ponto, uma coisa que você falou, que também a gente pode, acho que, tirar das falas do Paulo Guedes, é muito importante que a gente tenha nesse movimento agora um controle, realmente um direcionamento para evitar, por exemplo, bloqueios de estrada, bloqueios que o lockdown, por exemplo, seja direcionado a essa questão logística, para a gente evitar um cenário mais extremo como Venezuela. A gente está falando de 750 bi de reais injetados na economia pelos próximos 3 meses para tentar dar um reflexo mais positivo no nosso crescimento, mas também as mercadorias, de maneira geral, elas têm que ser abastecidas em relação ao supermercado, em relação a commodities, tudo isso daí para a gente não ter um prejuízo, né? Acho que uma pergunta bem legal que a gente pode usar ali a nossa base de assessor de investimentos qual é a principal mudança que essa situação econômica deve gerar no perfil de investidor. Você quer começar respondendo? Sabe que eu acho duas coisas aqui, né? Primeiro, o que deve mudar no perfil do investidor se esse investidor começou a investir no ano de 2019? Eu falo que o ano de 2019 foi um ano muito bom para você começar a seguir a receita dos investimentos, né? Porque o povo acha que começar a investir é igual a seguir receita de bolo. Eu escuto que aquele negócio é bom, eu compro, mas eu não sei, eu só escuto falar. Então, se eu pegar uma receita de bolo de laranja para fazer na minha casa e você fizer no seu ao mesmo tempo, pode sair a mesma coisa. Só que quando é o meu dinheiro, com os meus objetivos, nos mesmos investimentos que você, pode ficar muito diferente no final das contas. Então, a ideia é fazer com que esse cenário que a gente está vivendo agora faça com que os investidores percebam os seus próprios perfis, até numa questão de autoconhecimento, né? Tem uma linguagem que eu gosto muito, que é a própria neurociência no entendimento do comportamento humano no mundo dos investimentos. Volta, vou respondendo outras perguntas aqui, ó. Pré-fixado a 10% ao ano por 4 anos é uma boa no cenário atual? Bom, pode ser um bom investimento sim, para esse período é uma taxa atrativa. No entanto, a gente tem que olhar algumas condições, tá? Principalmente a questão de qual é o risco desse banco, então qual é o risco de crédito, qual é o rating, o emissor, né, no caso, avaliar. Deixa eu ver aqui, o pessoal falou que ela voltou, deixa eu ver se ela voltou para cá, acho que ainda não. Avaliar a questão de realmente disponibilidade do investimento e se isso não vai fazer falta dentro do seu planejamento. Se for um investimento que você pode destinar 4 anos e não tem a necessidade de retirá-lo para ter nenhum tipo de ágio ou deságio, nesse caso um pênalti em resgate, pode fazer sentido a gente ter um investimento a 10% ao ano. Se a gente for lembrar que a taxa de juros atual é de 3,75% ao ano e as previsões do Banco Central através do relatório Focus para 2020, 2021, 22, 23, elas estão no teto ali entre 6% e 6,5%, a gente vai ter uma boa rentabilidade a 10%. Isso é uma coisa bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Bom, gente, eu acredito que a Ana... Não sei se... Deixa eu ver aqui.
Tem mais outras perguntas? Vamos lá. Deixa eu ver se ela volta. Aí a Ana voltou. Acho que ela deve mandar aqui também já. Vamos ver se ela colocou aqui. Só um minutinho, gente. Pronto. Bom, a gente vai voltar. Vamos lá. Respondendo uma pergunta que o pessoal fez no chat. Mil Voltou? perdões, gente. Minha bateria acabou, eu não me dei conta. A hora que eu fiz, desligou. Pronto. Não, fica tranquila. Eu carregar por tomar até mais 1 hora. Não, fica tranquila. Só respondendo uma Desculpa. pergunta. Imagina. Respondendo uma pergunta do pessoal. Se algumas ações que caíram, se está num bom momento de entrar. Acho que até usando uma referência do Ferreira, que ele falou pra gente, se a gente for olhar historicamente ali os momentos de recessão, os momentos de recessão e os momentos de desvalorização da Bolsa, a gente fala assim na média entre 45% a 60%. A Bolsa aqui no Brasil, a nossa Bolsa de Valores, ela chegou nos patamares ali próximos de 40%. Então, se a gente tiver um capital disponível, pensando num planejamento de investimento no médio e longo prazo, e fizer entradas parciais, a gente chama de entradas em tranches, pode ser sim um bom período da gente ter um preço médio de entrada muito atrativo. Inclusive a gente comentou na outra live, acho que vale o reforço para quem quiser acompanhar um estudo que a própria XP disponibilizou com relação a esse tipo de movimento, da gente tentar acertar o ponto ótimo de entrada ou a gente entrar nessas tranches durante alguns períodos. Nesse estudo foi feito durante a crise de 2008, em 6 meses dessa entrada parcial, o retorno dessa pessoa foi extremamente mais atrativo, né? Ana, você tinha terminado a sua colocação você tinha terminado sua colocação com relação ao perfil de investidor que vai... A principal era aquela mesmo. Tá, legal. Acho que de maneira geral, Ana, o que a gente queria agora, até pelo relacionamento que você tem aí com o pessoal na internet, que mensagem você poderia deixar, quais dicas você poderia trazer direto ali da XP, direto das suas reuniões diárias com o pessoal, para esses próximos dias, a gente fala, não vou nem falar do próximo tempo, mas para esses próximos dias com relação a decisões, com relação a mudança de carteira, o que vocês estão olhando? Depende de como a pessoa está alocada para saber se ela realmente precisa fazer uma troca de carteira, né? No caso de ações especificamente, puxando um pouco desse gancho que você acabou de dizer, esse estudo de criar o preço médio, ele está muito bem feito. E quem não viu, quem não leu, tá até no perfil, no Instagram do Fernando Ferreira, né? Ferreira. Que esteve na live com vocês. É super interessante ver que, na verdade, a gente nunca vai acertar o melhor momento para se posicionar ou sair do Ibovespa, mas se você vai criando um preço médio ao longo do tempo, com certeza você vai criando sua carteira dentro de uma consistência que vai batendo o Ibovespa e vai te trazendo rentabilidades melhores. A carteira recomendada da XP, que é gratuita, você nem precisa ter conta lá dentro para ter acesso à carteira recomendada, mudou 5 ações agora. Então, são 10 empresas recomendadas mensalmente para um posicionamento de portfólio, baseados em fundamentos. Então, lá você tem muitos analistas divididos setorialmente. Então, você tem o analista de commodities, que faz um relatório, que é diferente do analista de empresas de consumo, que é diferente do analista de empresas de alimentos ou bebidas e assim sucessivamente. Então, é bem interessante entender quais foram essas trocas de portfólio. Por razões de certificação e regulação, eu não posso dar call de bolsa, não posso falar sobre isso aqui. E eu Exatamente. Dizer, né? Quando às vezes alguém me pergunta assim, mas você não trabalha com investimento, você não pode me falar dessas ações. Não, eu falo, gente, a mesma coisa que você virar para um oftalmologista e perguntar o que ele te indica de fisioterapia, entendeu? Porque todo mundo é médico, mas um é oftalmo, outro é ortopedista. Então, cada um tem a sua própria especialidade dentro do mundo dos investimentos, né? Então, nesse caso, eu até recomendo vocês conhecerem alguns outros perfis, né?
que também tem conteúdos diários. Como, por exemplo, o próprio Fernando Ferreira é um bom, o Salomone é excelente, o relatório do Salomão é incrível, diário, todos os dias de manhã chega no seu e-mail, se você quiser assinar. E tem a Betina Roxo também, que é muito boa, que é analista, é sócia da XP também, e ela monta relatórios incríveis já com essa recomendação de posicionamento. O que eu tenho para dizer, sem criar uma recomendação direcionada para algum setor ou para alguma empresa em específica, é que algumas pessoas podem processar a ideia de que, com essa queda do Ibovespa, muitos preços estão descontados a ponto das empresas valerem menos na bolsa do que o que elas têm em caixa. Ou melhor, se as empresas ainda são boas pagadoras de dívidas, né? Se elas ainda têm capacidade de pagar as suas dívidas, mesmo com esse valuation no Ibovespa sendo muito descontado agora, quer dizer que você também encontra grandes oportunidades ali dentro. Tá? O próprio Howard Marks, que eu acho que é uma live que todo mundo tem que assistir, tá no YouTube da XP, eu cheguei a falar aqui antes de cair aqui na live com vocês, ele fala, se vocês querem ganhar dinheiro se posicionando em alguma empresa, não pensem no óbvio. Todo mundo pensa no óbvio. Todo mundo tá vendo e falando assim, caiu o CVC, né? Nossa, caiu o Azul, caiu o Gol. Acho que eu vou comprar a companhia aérea, hein? Acho que eu vou me dar bem. Todo mundo pensa no óbvio. Então é sair um pouco dessa caixa e pensar quais são as empresas que saem um pouco dessa cadeia consecutiva de cara que você pensa, que na verdade vão se dar bem lá na frente. Por exemplo, ninguém pensou que as ações do Zoom iam torrar esse tanto, né? Que tipo, tudo bem que você tem que investir lá fora. E eu até vi que teve uma pergunta aqui para investir em VZB11, que é o ETF da Bolsa Norte-Americana. Super legal as pessoas investirem fora do Brasil também. Ou ações da Netflix, né? Mas agora também não estou falando só de televisão, não é só tecnologia, é entender outros conceitos de reposicionamento de marca, outros conceitos de reposicionamento de estratégia de distribuição de produtos das empresas, né? E aí tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena ser falada, que eu aprendi com o presidente da Associação Nacional de Restaurantes, o Cristiano Meller, que também foi através de uma live da XP que eu tive a oportunidade de intermediar junto com o diretor institucional, de que enquanto a gente acha que a gente está ajudando ou cooperando com a manutenção de restaurantes pedindo delivery, vocês têm que pensar que essa arrecadação, esse faturamento de delivery, ele não representa nem 5% do faturamento geral de um restaurante, sendo que a folha de pagamento representa 20% do faturamento. Ou seja, na verdade, a gente precisa ainda criar outras estratégias de reposicionamento de marketing, e acho também que essa pandemia vai trazer algumas estratégias de repensamento, sabe? Até para alguns modelos de negócio, assim. E a própria Luísa Trajano, na live dela, falou, gente, vocês têm noção do tanto que eu ouvia das pessoas quando eu falava que a Magazine Luiza tinha que começar a vender digitalmente? Os meus vendedores em Manaus falavam assim, a gente precisa dessa loja aberta, se você colocar todo mundo comprando produto online, eu vou fechar. E não fechou nada, tem mais de 1.000 lojas pelo Brasil inteiro, e mesmo assim vende online. Então, acho que é muito também essa estratégia de reposicionamento, saindo do óbvio, mas trabalhando com fundamentos, sendo justificados de por que essa empresa que você quer se posicionar agora faz sentido, para que lá na frente você não tenha uma surpresa desagradável, mas caso tenha, que essa surpresa não represente um patrimônio significativo do seu portfólio por completo. Legal. Gente, acho que por hoje a gente já trouxe bastante informação. Ana, gostaria de agradecer a presença aqui com o pessoal, reforçar que hoje o nosso time da WFlow está à disposição para a gente fazer um bate-papo com vocês via Zoom, via Skype, da maneira que for mais fácil. E contem sempre com a gente para trazer informação, trazer realmente as novidades do mercado de uma maneira mais direta, assim, sem a gente perder muito tempo. Ana, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela quantidade de informação que você compartilhou com a gente. Bom resto de semana aí na quinta e sexta, que acho que deve ter bastante live para fazer ainda, né? Tem live todo dia, é isso, né? Agora virou normal. Até teve um comentário aqui super interessante que foi entender que o home office ele é tão eficiente como trabalhar em loco.
Eu acho que é um pouco disso mesmo, assim. A gente vai se readaptando, se reestruturando e mantendo a produtividade, principalmente também a manutenção, né, de receita, geração de receita, enfim. E acho que dá para a gente ir trabalhando um pouco nesse ponto. No caso de assessoria de investimentos, eu acho que é um pouco mais diferente, porque muitas pessoas gostam do contato físico, gostam de ter o contato com o assessor, gostam de criar um elo de confiança baseado nisso. E às vezes faz com que a gente realmente precise totalmente a proximidade de forma humana e não trabalhar de forma virtual com essa sobreposição de trabalho através de robótica ou de um software. Não, é só trazer tudo mesmo para uma estratégia mais facilitadora. Eu queria muito agradecer o convite de vocês. Muito obrigada. Desculpa que caiu aqui, acabou a bateria, eu realmente não prestei atenção. E queria agradecer também ao time de B2B da XP, o time institucional, que também reforçou o convite e conseguiu viabilizar essa live entre nós aqui. Então, obrigada mais uma vez. E pela participação. Legal, obviamente. Tá com os enviados. Acho que é legal. Até para já reforçar um convite para você, a gente tem o hábito de fazer alguns eventos durante o ano. Acho que passando esse momento de coronavírus, né? O ano passado a gente fez um aqui na cidade de São José dos Campos, cidade natal da Betina, e a gente trouxe um conteúdo bem legal, inclusive o Guilherme Benchimol veio, a gente trouxe a Zeina, trouxe o pessoal todo do private da XP. Acho que o próximo também vai ser bem legal se você puder contar para abrilhantar ali, falar um pouquinho para a gente do que está acontecendo de mercado. A gente vai reforçar o convite também depois. Só falar com o Diego Pessoa, que é ele que toca. Maravilha. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, até mais. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.